então vamos começar aqui o nosso Kahoot de hoje, certo? Nosso assunto é ordem parcial. Vão responder aí no chat a presença e vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje, né? Então, ordem parcial, o nosso assunto de hoje. Serão 5 perguntas, 5 questões, está bem tranquilo, né? Eu acho que esse Kahoot, se vocês tiverem assistido com bastante atenção o vídeo, vamos lá. Uma das propriedades que caracteriza a relação de ordem parcial. Então, você tem aí 4 propriedades: transitividade, reflexividade, antissimetria e simetria. Somente tem uma dessas propriedades, ela caracteriza a relação de ordem parcial, né? Certo? Então, cuidado que está um pouco escorregadio a questão das respostas aí. Ah, beleza. Então, a maioria acertou, né? Botou aí a antissimetria, certo? Quem respondeu simetria, eu queria dizer que a simetria ela não faz parte das características da ordem parcial, certo? A simetria ela faz parte das relações de equivalência, que foi um assunto que a gente viu no vídeo passado, certo? Temos ali a reflexividade das características da relação de ordem parcial, certo? Talvez essa minha pergunta ela não ficou muito bem elaborada. Eu estava revendo agora e percebi que ela poderia ter sido melhor elaborada. Então, quem respondeu reflexividade não está de todo errado, certo? Mas ela estaria, digamos assim, graus de acerto, né? Então, a propriedade da antissimetria é que ela caracteriza bem, né, a relação de ordem parcial, certo? Então, depois eu vou ver no relatório quem foi que marcou reflexividade, eu vou considerar como certo também, tá certo? Então, parabéns para quem marcou antissimetria. Realmente a antissimetria é uma característica da relação de ordem parcial, certo? Reflexividade também, mas a antissimetria, vamos dizer assim, ela é mais forte ainda. Tá bom? Assim como a transitividade também caracteriza a relação de ordem parcial, certo? Então, acho que se alguém tivesse marcado transitividade ao invés de simetria, né, tivesse marcado transitividade, reflexividade ou antissimetria, então estaria valendo tudo, beleza? Bom, vamos avançar aqui, ver como é que está o nosso ranking, né? João Pedro, Débora e Leonardo, né, pontuaram. Francisco, Bruno e Ana Paula não pontuaram. Tranquilo, vamos lá. Um desses dois foi o que marcou a reflexividade, eu vou ver depois no relatório, tá bom? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Antissimetria é a ausência de simetria? Então, vejam bem, ó. Quando a gente fala de antissimetria, o prefixo anti, ele pode nos conduzir a um julgamento equivocado, certo? Então, é bom a gente lembrar, né? Já estou dando até dica valiosa aqui da questão, certo? Que antissimetria é uma coisa e assimetria seria a ausência de simetria, certo? Bom, vamos lá. 3 pessoas marcaram correto, parabéns. 2 se equivocaram. Talvez tenham confundido o conceito de antissimetria com assimetria. A ausência de simetria é a assimetria, né? Então, quando a gente começa a estudar esses prefixos das palavras, né, isso é algo que às vezes a gente estuda lá no ensino médio, a gente começa a não necessitar mais de dicionário em determinadas situações. Por quê? Porque os próprios prefixos já nos indicam, né, dão uma pista do significado daquelas palavras. A antissimetria, ela não é ausência de simetria, certo? Ela é uma simetria um pouco diferente, né, vamos dizer assim. De acordo com o conceito que a gente viu lá no capítulo 2, né, mais precisamente na página 58, como eu estou vendo aqui no livro, a antissimetria ela diz: para todo A e B pertencente a um conjunto S, se A está relacionado com B e B está relacionado com A, então A é igual a B. Ou seja, na simetria, né, na simetria nós precisaríamos ter que A é diferente de B, certo? Na antissimetria nós temos que A é diferente de B. Aliás, A é igual a B, desculpa. Na assimetria, nós não teríamos a assimetria, certo? Eu acho que é um dos problemas que a língua portuguesa traz para nós que somos falantes dela, né? Esses conceitos que às vezes acabam sendo confusos. Beleza? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais, né? Houve aqui uma mudança de posição, né? O nosso amigo Leonardo subiu uma posição, beleza? O Francisco Bruno continua não pontuando, tem que melhorar.
né? Paulinho já pontuou, mas ainda temos 3 perguntas, certo? Terceira pergunta, mais um quiz. Sobre conjuntos parcialmente ordenados, é correto afirmar exceto. Então, vejam bem, essas questões que tem o exceto, né, elas também costumam ser um pouco escorregadias. É preciso que você tenha bastante atenção. Até dê um pouco de tempo mais, um pouco de tempo maior para vocês, porque as opções tem um texto mais considerável para ler, né? Então, sobre conjuntos parcialmente ordenados, é correto afirmar que alternativa A, né, o vermelho, o triângulo, se um conjunto X tem uma ordem parcial, ele é parcialmente ordenado, né, é possível ter elementos A e B de forma tal que A é parcialmente ordenado a B e B é parcialmente ordenado a A, né? E, por fim, podemos ter elementos incomparáveis em um conjunto parcialmente ordenado, certo? Então, quem prestou atenção no vídeo vai responder beleza aí, certo? Então, o tempo está acabando, temos apenas 3 respostas, cadê o restante do povo? Mais uma, show de bola. Gente, essa questão aí, realmente, ela foi uma questão complexa, né? Só para quem assistiu com bastante atenção o vídeo e quem deu uma lida no capítulo, né? Conseguiu realmente captar a questão aí sobre os conjuntos parcialmente ordenados. Vamos analisar cada uma das alternativas, né? Quando eu digo que se um conjunto X tem uma ordem parcial, ele é parcialmente ordenado, eu estou assim meio que, como é que se diz? Sendo redundante, né? Então ali já é praticamente a definição de ordem parcial, certo? Quando eu digo que podemos ter elementos incomparáveis em um conjunto ordenado parcialmente, eu estou me referindo a algo que foi visto lá na página 59, logo abaixo do exemplo 2.50, né, lá do nosso livro. Ele diz o seguinte, ó, se um conjunto X tem uma ordem parcial, dizemos que X é um conjunto parcialmente ordenado, né? Em um conjunto parcialmente ordenado, é possível ter elementos A e B, de tal forma que nem A está parcialmente ordenado a B, nem B parcialmente ordenado a A. Então, isso daí é justamente, né, a dica para a resposta que é da nossa questão. Então, aqui eu estou dizendo, né, que é possível ter elementos dessa forma aqui, certo? Então, o que está colocado aqui na alternativa azul, né, no losango, é justamente algo que fere o conceito de ordem parcial, né? Então, nesse caso aqui, vejam que A está ordenado parcialmente a B e B está ordenado parcialmente a A, né? Então, isso não pode acontecer num conjunto, né, parcialmente ordenado, certo? Então, isso acaba complementando a alternativa que nós tínhamos aqui na alternativa laranja, que muita gente acabou marcando, né? A maioria marcou, muito provavelmente porque ela causa uma certa confusão nesses conceitos aqui. Beleza? Vamos aqui avançar um pouquinho. Temos aqui o João Pedro atingiu uma sequência de 3 respostas corretas, parabéns. Meu amigo Francisco Bruno, acho que só fez entrar no quiz e desapareceu, porque está aqui 0 ainda, né? Mas vamos lá, tá bonita aqui a disputa. Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta, verdadeiro ou falso? Temos ordem total quando um conjunto, né, X, não tem elementos incomparáveis. Ó, a gente acabou de falar desses elementos incomparáveis, né, na pergunta anterior. Então, quem tiver prestado atenção no meu comentário vai acertar com certeza essa alternativa aí, né? Então, essa sentença que eu estou colocando, ela é verdadeira ou é falsa, né? Temos ordem parcial, beleza, a maioria acertou, né? Verdadeiro. Então, comentário que eu fiz já também caberia para cá, né? Vamos avançar para a gente chegar logo ao final disso daqui, tá bom? Ver se houve aqui mudanças. Opa, houve aqui uma mudança de posição, certo? Mas continua assim bem equilibrado. E vamos para a nossa última questão. João Pedro acertando todos até agora. Essa questão aqui eu vou dar um tempo maior, porque vocês vão ter que analisar os elementos de um diagrama, né, que é esse diagrama aqui. Eu preciso que vocês analisem com bastante atenção. Nós temos aqui um diagrama de Hasse, e esses diagramas, como foi falado lá no vídeo, eles têm elementos que nós chamamos de minimal e elementos maximal. Então, elementos de mínimo e elementos de máximo. Então, quais desses elementos, né, respectivamente, são elementos minimal e maximal, de acordo com o que vocês estão vendo ali no
no gráfico, né, no diagrama, e com as nossas opçõezinhas aqui, ó. Observem o respectivamente. Essa expressão respectivamente, ela precisa ser observada com bastante cuidado na hora de você responder aqui, tá bom? Então, nós temos aqui H, A e B, A e H, B, opa, a maioria acertou, certo? Somente uma pessoa marcou a opção vermelha, né? Muito provavelmente porque confundiu-se com a história aí do respectivamente, certo? Então, o H, A e B são elementos minimal e maximal, certo? Só que o detalhe do respectivamente fazia com que a alternativa correta fosse justamente a alternativa verde, né, que vocês estão vendo aí na nossa tela, certo? Então, voltando aqui para o nosso diagrama, em um tipo de diagrama de Hasse, né, nós vamos ter esses elementos, os elementos de minimal, eles não têm ninguém deles, certo? Então, é uma das observações que você pode fazer quando você for analisar um diagrama de Hasse, verificar quais são aqueles elementos que não possuem nenhuma ligação abaixo dele. Então, esses são os elementos mínimos. Assim como os elementos máximos são aqueles que não possuem nenhuma ligação acima dele. Então, ele é o topo do nosso diagrama, certo? Quando a gente elimina determinados elementos, por exemplo, se eu eliminasse o A e o B, o que é que aconteceria? O meu diagrama de Hasse resultante dessa eliminação teria 3 novos elementos mínimos, a saber que seriam os elementos C, D e E. Beleza? Vamos agora ver como é que ficou o nosso pódio, certo? É bom quando tem mais gente participando, que aí fica mais disputado. Débora ficou em terceiro lugar. Leonardo também. Talvez a velocidade de resposta que determinou. E o nosso amigo João Pedro, o nosso campeão, seguido da Ana Paula e do Francisco Bruno, né, quarto e quinto lugar, respectivamente. Bem, vamos ver aqui o nosso relatório, né? Tivemos aqui uma pergunta que o sistema do Kahoot considera como tendo sido a pergunta mais difícil, né? Foi aquela terceira pergunta, apenas 20% acertaram, né? E essas perguntas que o sistema do Kahoot considera mais difíceis, muito provavelmente eu irei aproveitá-las na avaliação que a gente vai fazer futuramente lá no sistema acadêmico da UVA. Tá bom? Fechar aqui, encerrar aqui a apresentação, certo? Para a apresentação. Beleza? Gente, como é tradição, quando a gente encerra aqui o nosso Kahoot, eu dou um intervalinho para todos nós, um intervalinho de 10 minutos, então são 10h23, às 10h33 a gente volta para cá para a gente continuar a nossa aula de hoje. Vou interromper aqui a gravação, mas aí depois, no segundo tempo, a gente continua com a gravação para ficar lá para a posteridade, tá bom? Interromper.